pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do Livro dos Médiuns. Hoje finalizaremos a última partezinha que falta para a gente entrar num outro tópico do capítulo 6. Estávamos falando, sobre a aparência dos espíritos, como eles nos apresentam, para nós, em relação, a gente ver e observar. Então é um capítulo muito legal, muito interessante. Eu acho que mata muita curiosidade das pessoas, E é legal porque eu também acabo tendo essa mediunidade, então eu posso também trazer exemplos de coisas que eu vi, que eu vivi. Então é muito interessante. Já deixa seu like, seu comentário, não esqueça de se inscrever no canal e também me siga no Instagram, que é vicky.espiritismo-raiz. Galera, paramos no item 104, tá? Da parte do capítulo 6, que é a parte dos ensaio teórico sobre as aparições, tá? Então hoje a gente vai terminar o pedacinho que falta, para que no próximo episódio a gente entre na categoria, dos espíritos glóbulos. Então, para que vocês saibam aonde se achar aí no livro, para quem está acompanhando. Bom, pessoal, vamos lá. Item 104, tá? O espírito que quer ou pode aparecer reveste-se algumas vezes de uma forma mais nítida ainda, tendo sobre as aparências de um corpo sólido, a ponto de produzir uma ilusão completa e de fazer crer que se tem diante de si um ser corporal. Então tem alguns espíritos, tá? Que os que querem realmente, ou se às vezes tem alguma outra finalidade, parecer de uma forma mais sólida, vamos dizer, Não daquela forma vaporosa, daquela forma que a gente vê que é um espírito. Ele pode aparecer, ele até consegue produzir uma ilusão completa de que realmente parece uma pessoa que tá ali na nossa frente. Então, por exemplo, no episódio passado eu acabei citando Chico Xavier, que teve uma vez que ele cutucou uma pessoa lá dele e falou: você tá vendo tal pessoa? Porque ele já não sabia se era pessoa ou era espírito, de tanto que ele tinha mediunidade, como também, certamente, o espírito queria que assim ele visse, de uma forma mais sólida, uma forma mais tangível, vamos dizer assim. E ele fala aqui, a tangibilidade pode se tornar real, o que quer dizer que pode se tocar, apalpar, sentir a mesma resistência e o mesmo calor como se fosse um corpo vivo. Então, sim, tem espíritos que conseguem fazer isso, tá, pessoal? Então, a gente falou, a maioria dos espíritos, normalmente a gente vê daquela forma que a gente viu no episódio passado, mas sim, se o espírito quiser aparecer de uma forma que pareça até uma pessoa, ele pode, tá? E é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de ver, porque eu nunca tive essa oportunidade. Normalmente eu vejo o espírito da forma que a gente viu no episódio passado. Mas eu sempre quis ver o espírito como se fosse uma pessoa. Deve ser bem interessante, Então, não é pelos olhos que se constata a sua presença, mas pelo toque. Olha só, essa é a diferença, Continuando, ele fala aqui, os casos de aparições tangíveis são mais raros, mas aqueles que ocorreram nesses últimos tempos pela influência de alguns médiuns poderosos e que têm toda a autenticidade de testemunhos irrecusáveis, provam e explicam que aqueles que a história relata a respeito de pessoas que se mostraram depois de sua morte com todas as aparências de realidade. Então, de fato, tem aí aparições que a gente não pode falar que não é, porque realmente aconteceram, constatando todos os fatos, pegando todas as questões e juntando, a gente vê que realmente não tem como ser uma ilusão, não tem como ser fruto da imaginação. Por extraordinário que sejam esses fenômenos, todo o maravilhoso desaparece quando se conhece a maneira como se produzem e se compreende que, longe de serem uma derrogação das leis naturais, são apenas uma nova aplicação dessas mesmas leis. E eu gosto muito dessa parte, gente, porque daí a gente volta no capítulo 2 da primeira parte, que ele fala sobre o maravilhoso e o sobrenatural, que de sobrenatural não tem nada. Porque o maravilhoso, o que expanda, o que é sobrenatural, nada mais, nada menos que as leis da natureza sendo utilizadas, só que a gente não tem esse conhecimento. Então, quando a gente conhece, quando a gente estuda, quando a gente realmente vai atrás de saber o que de fato é aquilo, o maravilhoso, ele para de ser maravilhoso, porque a gente percebe que é algo natural. Continua sendo incrível? Continua sendo incrível, eu acho fascinante. Mas aquela coisa de tipo, meu Deus, eu não sei como isso acontece, meu Deus, isso é mal assombrado. Não, isso é sobrenatural, não é, tá? E eu acho isso fascinante. E é o que o livro dos médiuns e o livro dos espíritos também nos proporciona. Nos fazer entender
o que nos é oculto muitas das vezes. Então, muitas das coisas que a gente tem dúvida durante a nossa vida inteira, e isso não só em questão a aparições de espíritos, ou a questão de ver espíritos, mas a questão da vida mesmo, das questões sociais, né? Por que existe desigualdade no mundo, né? Por que a gente sofre tanto? Enfim, todas essas questões, de uma maneira geral, através do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, a gente consegue ter uma noção sobre tudo, né? E ver que realmente não é nada tipo, uau, não, tava ali, só a gente que não sabia, só a gente que não tinha ido atrás. Então, de fato, é fascinante, tá? Aí, continuando no item 105, ele fala aqui, ó, por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível, tá? Então, o perispírito, por sua natureza mesmo, ele é invisível. Mas ele pode também, do mesmo modo que certos fluidos, sofrer modificações que o tornem perceptível à vista, seja por uma espécie de condensação, seja por uma modificação em sua disposição molecular, é então que nos aparece sob uma forma vaporosa. Então, a questão do perispírito, quando a gente vê, né, ele pode, de fato, nos tornar visível. Então, ele mistura aqui, né, que certos fluidos, ele sofre modificações que o tornam perceptíveis à vista. Então, faz ali uma mistura dos fluidos, né, ele fala até aqui que é uma espécie de condensação, mas não é uma condensação, tá? Inclusive, ele até fala aqui que essa palavra é a que eles têm mais próxima, mas não seria o de fato que é o significado de condensação, e sim algo parecido, algo semelhante, tá? Seja por uma modificação em sua disposição molecular, e então ele consegue nos aparecer de forma vaporosa. Mas antes dele aparecer, né, num piscar de mágica pra gente, acontece toda essa transformação e essa mistura de fluidos, tá? O perispírito adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível, pode instantaneamente retomar o seu estado etéreo. Então, da mesma maneira que ele pode sim, né, ele adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível, ele pode, na mesma hora, né, 5 minutos, 5 segundos, instantaneamente retomar o estado dele etéreo invisível, tá? Não é difícil para eles isso. Esses diferentes estados do perispírito são o resultado da vontade do espírito. Então, são esse diferente estado, né, do perispírito é da vontade do espírito. Então, assim, se o espírito quiser ficar de tal forma, ele fica. Se ele quer ficar de forma X, ele fica. Se ele quer ficar de forma Y, ele fica, tá? E não de uma causa física exterior, como no caso do gás. Então, por que ele tá falando isso? Porque ele usa o exemplo, por exemplo, pelo vapor. O vapor, ele pode passar aqui, ó, do estado invisível ao estado brumoso, depois ele pode passar para o estado líquido e depois sólido e vice-versa, né? Mas o que acontece com o vapor é por conta das causas físicas exteriores. Agora, o estado do perispírito é resultado da vontade do espírito e não de causas exteriores, entendem? Então, é bom a gente sempre ter isso em mente. É porque coloca o seu perispírito no estado necessário para o tornar visível, mas para isso só sua vontade não é suficiente, porque a modificação do perispírito se opera por sua combinação com o fluido próprio do médium. Então, também só o espírito ter vontade se mostrar para nós não é suficiente. Tem que ter, tá, a combinação do fluido do médium. Como já vimos, por exemplo, na manifestação de efeitos físicos. Na manifestações de efeitos, né, de clarividência, visuais, não seria diferente, então tem que ter a combinação do fluido do próprio médium. Inclusive, ele fala aqui que isso explica porque a visibilidade dos espíritos não é geral, ou seja, porque nem todo mundo vê espírito, né? Tem muita gente que tem vontade, tem muita gente que tem medo, né? E muitos, né, vêm e da mesma forma que muitos também não vêm. A grande maioria ainda, né, não vem, não tem essa noção. E aí ele continua aqui, ó. É preciso que os dois fluidos possam se combinar, que haja entre eles uma espécie de afinidade. Então, aqui a gente segue a mesma questão do efeito físico, né? Dos médiums de efeito físico. Tem que ter essa afinidade, tem que ter essa simpatia entre o médium e entre o espírito, para que o espírito consiga usar o fluido do médium, para que assim, né, se faça aparente, para se tornar visível para nós, para que a gente consiga vê-los, né? Além disso,
que a emissão do fluido da pessoa seja abundante ou bastante para operar a transformação do perispírito. E provavelmente ainda há outras condições que nos são desconhecidas. Então, também, além disso, tá, a emissão do fluido da pessoa tem que ser abundante, tá? Olha só que interessante. Abundante ou bastante para poder operar a transformação, ou seja, para que o perispírito consiga passar por essa transformação que a gente acabou de ver, né? E ainda tem outras condições, mas que nos são desconhecidas, né? Porque, claro, gente, por mais que o livro dos médiuns e o livro dos espíritos e toda, né, os livros espíritas no geral, né, porque tivemos a codificação de Kardec, mas Chico Xavier trouxe também, assim, ensinamentos incríveis para nós. Estamos ainda muito, muito longe de compreender tudo, né? Ainda somos meros humaninhos, apenas evoluindo e aprendendo, né? O que sabemos ainda é muito pouco. Então imagina, se isso para nós já é grande e maravilhoso, imagina a grandeza do universo, né? Os conhecimentos que ainda um dia vamos conquistar, que a gente nem pode imaginar, né? Como deve ser. Vamos lá. Continuando aqui, ele fala aqui, ó. Enfim, que o espírito tenha a permissão de se fazer ver por tal pessoa, o que nem sempre lhe é permitido, ou apenas em certas circunstâncias por motivos que não podemos apreciar. Então, o espírito ele também tem que ter a permissão, tá? De se fazer ver por tal pessoa. Então, por exemplo, eu vejo, né, espíritos, é claro que eu tenho permissão dos outros espíritos superiores para poder estar vendo, né? Por conta de algum trabalho, por conta da minha mediunidade. Então, assim, vamos lembrar, gente, que não cai uma folha assim que Deus queira. Então, tudo que acontece na nossa vida e até na questão de os espíritos se tornarem visíveis para nós, são com permissão de espíritos superiores que trabalham em nome de Deus, tá? Aí no item 106, pessoal, outra propriedade do perispírito é a que se relaciona com a sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Nenhuma matéria lhe é obstáculo. Ele se atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Não há lugares fechados que impeçam a entrada de espíritos. Então, galera, uma das propriedades do perispírito é a questão da penetrabilidade. Então, nenhuma matéria para o perispírito é um obstáculo. Por isso que nós vemos, né, os espíritos passando pela parede, passando, né, pelos lugares, sem nenhum tipo de dificuldade, porque o perispírito, ele realmente, tá? A matéria não é um obstáculo, ele atravessa todas, como uma luz que atravessa os corpos transparentes, tá? Então, não há lugares fechados que impeçam a entrada de um espírito. Olha só que legal, isso é bem interessante a gente saber, né? Agora, aqui no item 7, pessoal, as aparições no estado de vigília não são nem raras, nem novas, e têm acontecido em todos os tempos. Então, gente, de fato, a espiritualidade no geral, ela não é nova, tá? É porque realmente muitas das vezes as pessoas tiveram que se calar para que não acontecessem coisas ruins com ela. Vamos imaginar, por exemplo, na Idade Média, uma mulher que era médium, via espírito e falasse isso para alguém, ela era queimada na fogueira. Foram queimadas por muito menos. Se a mulher era parteira, ela era queimada. Então, imagina uma mulher que via e conversava com espíritos. Obviamente que ela ia ser considerada como bruxa e ia ser queimada. Então, assim, por mais que a gente pense que não, é muito antigo. A espiritualidade, a mediunidade esteve conosco desde os primórdios da humanidade. Então, a gente tem que ter isso em mente e saber que realmente teve casos que não podia se falar, porque senão você ia ser morto, você ia ser perseguido. Então, infelizmente, isso acontece, né? Então, aconteceram em todos os tempos. Pessoas que as tiveram no primeiro momento as tomaram pelo que se convencionou chamar de alucinações. Temos essa questão também que ele fala muito aqui, que as pessoas, né, algumas até poderiam ter o seu entendimento maior sobre a espiritualidade, mas a maioria achou que era alucinação. Muitos, né, falavam que eram loucos, eram médiums. É claro que existia muito louco de verdade, tá? Não tô falando que não existe. Mas existem também muitas pessoas que são consideradas loucas e que são médiums. Eu, por exemplo, gente, se eu chegar numa roda de pessoas, por exemplo, da minha família, que tem uma certa parte da minha família que é cristã, né, que é evangélica, no caso, e que são, assim, bem fechados. Se eu começar a falar tudo que eu vejo, tudo que eu converso com os espíritos, eles vão me taxar como louca, entendeu? E isso é normal. Então, assim, é difícil, entendeu? Até hoje a gente passa por isso. São frequentes nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar parentes ou amigos. Então, muitos casos aqui que aconteciam, ele tá falando,
que era o caso de morte de pessoas que eles conheciam, e aí essas pessoas elas vinham em espírito visitar, e aí eles viam, só que eles achavam que era alucinação, mas de fato o espírito da pessoa estava ali visitando do lado da pessoa. E aí aqui, para finalizar, que eu achei muito legal, os espíritos que aparecem são atraídos pela simpatia, e isso é muito interessante, porque, por exemplo, a gente pode pegar na religião de Umbanda, né, que é muito normal os caboclos, os exus, né, eu não sei muito bem, gente, eu não estudo, então eu não vou adentrar muito dentro disso, por conta que eu não sei, eu não quero falar besteira, mas, por exemplo, né, é muito normal essas entidades, a pombagira, enfim, essas entidades para Umbanda. Para mim é totalmente incomum eu ver alguma coisa. Eu já vi sim, tá, gente? Eu já vi Zé Pilintra, eu já vi pombagira, se eu não me engano, acho que era essa, Maria Padilha, e não é do feitio aparecer para mim muitos espíritos. Quando apareceram, é porque eles tinham algo para me falar, eles tinham algum ensinamento para me dar. Mas de fato não é comum, porque eu não sou, né? Eu, por mais que eu respeite, é óbvio que eu respeito a Umbanda, acho uma religião maravilhosa. Não, eu estudo espiritismo, né? Então os espíritos que aparecem para mim são atraídos pela mesma simpatia que eu emano, né? E pelo que eu estudo. Da mesma forma que um umbandista não vai ver, por exemplo, um espírito parecido com o meu anjo da guarda, entendem? Ele vai ver um espírito como é da religião dele, um caboclo, um exu, enfim, da forma que as entidades ali para ele se aparecem. E isso é muito legal. Da mesma maneira, pessoal, que, por exemplo, a pessoa que ela é evangélica e aí acredita em anjo, o espírito, né, que for lá, primeiro que vai também ser atraído pela simpatia da pessoa, e o espírito que for até ela, certamente ele vai estar usando a roupagem de anjo, de arcanjo, com asas e tudo mais. Então tem toda essa questão, os espíritos eles pensam muito nisso, né, claro, porque também eles não querem nos assustar, eles querem que a gente simpatize com eles e com o que eles querem nos mostrar, nos ensinar, etc. Então, além de ter toda essa questão de atrair pela simpatia, pelo que a gente emana dos nossos pensamentos, sentimentos, gente, uma pessoa que tem vícios, é negativa, não cuida, não faz reforma íntima, os espíritos que estão do lado dela são obsessores, isso é óbvio. Da mesma maneira que a pessoa que se cuida, que faz evangelho, que faz reforma íntima, os espíritos que estão do lado dela são espíritos de luz, certo? Galera, o próximo episódio a gente vai ver os espíritos glóbulos. Vamos começar a partir do item 108, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Já deixem o like, o comentário. E em breve, galera, teremos outro estudo aí começando no canal. Então, eu espero muito que vocês gostem. Então, já ativem o sininho para vocês não perderem nada, ok? Tchau!